Olá pessoal, tudo bem? Começando uma live, vou convidar a Úrsula, que a gente estava tentando fazer pelo dela e eu não consegui. Então agora, pelo meu, né? Ê, Ah, agora deu certo. deu Nossa, certo, deu certo. Pessoal, ele estava aqui. Pronto. menina, não chegava pra mim, não... e aí eu saí, daí eu voltava, daí eu falei, gente, não é possível. Aí manda o pessoal lá, Úrsula, que tinha um pessoal participando, né? Isso. Eu vou chamar lá o pessoal Manda para eles. o pessoal lá entrar lá e. É, eles vão estar esperando por lá, né? É, é, é. Vamos lá. Mas já estou vendo gente minha aí Ah, entrando. é? A Alessandra está Deu. entrando. Ah, que Não bom. faz mal, né? A gente inverte. Ó, a Jucinei também está entrando. Ah, Obrigada aí, Jucinei, legal, pela legal. ideia. A turma aí já está começando a entrar, sim. E Ah, mesmo assim, depois você deixa salvo, e daí eu também compartilho e me marca ali, que daí já fica ali para nós todos podermos participar ali. combinado, então. Mas que bom, Úrsula, que bom que deu certo. Tô contente pelo convite, viu? Obrigada. Por nada, mas só aumentei aqui um pouco o volume. Então, Fernanda, eu que fico muito feliz, muito honrada, né? Porque partiu de mim a ideia de não falar somente sobre Setembro Amarelo sem ter um profissional junto comigo, né? Eu até comentei ali no início da live que eu posso falar dos óleos do Terra, os óleos essenciais, como eles podem trazer um apoio. Sim, Mas é muito melhor se um profissional que já trabalha nessa área, se essa pessoa pudesse falar junto comigo. E eu fiquei muito feliz, não conhecia a Fernanda e a gente bateu um papinho aí. verdade. Foi muito bom. Foi, Úrsula. Então, Fernanda, eu queria assim que você falasse um pouquinho da tua parte. O que que a gente conhece da parte de, né? Nós vamos falar de Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio. Sempre é uma notícia muito chocante quando alguém toma essa decisão, né? Uhum, E eu sim, acho que abala todos, né? Abala todos. E o que que você vê que leva a pessoa? Foi um fato? Foi um estresse? O que que fez a pessoa chegar nesse ponto? Ou qual é a tua experiência? tá. Olha, Úrsula, pode ter várias situações, tá? Normalmente é a depressão. O Aham, índice maior é de depressão. Além da depressão, o que leva também ao suicídio, uso de álcool e droga. Hum, Depois vem problemas psiquiátricos graves e assim por diante. Mas aham, o principal que a gente vê é a depressão e a questão do uso de alguma substância psicoativa, aham, né? E aí, claro, tem uma coisa até que a gente estava conversando, que as pessoas perguntam muito sobre essa questão do que realmente, que percepções que a gente pode ter para que isso realmente não, que a gente pode fazer para evitar. Então, aham, claro, quando essa pessoa mostra algum sintoma, né, em casa, dessa depressão, de uma melancolia, porque tudo pode começar por uma coisa mais leve, uma melancolia, né? aham, 20 dias que eu tenho ficado mais tempo, às vezes, angustiado. Então, muitas vezes eu acho que dá apoio a essa pessoa e perguntar como ela está se sentindo, como que ela está. E aí, caso essa pessoa verbalize, né, por mais que não esteja numa depressão grave, que tem vontade de morrer, porque é assim que as pessoas falam, aham. não levar que, nossa, que absurdo, você é tão linda, nossa, você tem uma situação tão boa, né? Então, assim, vários fatores podem levar, mas normalmente Aham. sintomas aí de melancolia vão aparecer dentro de casa, E tá? esse é interessante você falou, né? Porque são pequenas sementes, é uma coisinha de nada que de repente eu percebi no comportamento
de um familiar, de alguém que tá do meu lado, que está pertinho. E se eu ignorar aquele pequeno sinal, é que nem uma erva daninha, né? Ela É, pode crescer e pode ficar uma coisa chata, perigosa, desagradável, né? você está falando uma verdade. Então, tudo começa numa coisa simples, tá? Mas aí eu queria falar, claro, a depressão tem sido um dos principais, mas não só, isso é importante deixar claro. Mas eu Uhum. queria lembrar que a depressão, ela só não tem um sintoma de perca de fome, sono excessivo, não querer fazer nada. Muitas vezes as pessoas têm um comportamento contrário disso, como muitas vezes a pessoa tem irritabilidade, falta de sono, não consegue escutar barulho, está muito cansada. Então, a depressão, ela não vem com esses sintomas. Essa pessoa está de cama, então ela está depressiva. Cada ela tem um comportamento. As pessoas não agem da mesma forma, mesmo numa doença, Interessante. né? As pessoas tomam, Uhum. a gente tem que cuidar de todos os comportamentos que são diferenciados dentro de casa. Você pensando assim, essa pessoa nunca reagiu assim. Nossa, ela nunca falou dessa forma. Então, eu acho que é através de comportamentos diferentes que eu vou observar que alguma coisa está acontecendo, que alguma coisa ela está sentindo. E aí, através da pergunta, da empatia e do acolhimento, que eu vou poder ajudar essa pessoa. Só que as pessoas começam a falar aquilo que sentem e as pessoas não escutam. Acham que é uma bobeira, acham que é uma frescura, então você tem tudo, você não tem o direito de pensar sobre isso. Né? Uma série de situações acontecem que essa pessoa não é escutada. Então, assim, o que eu faço? Escute. Acho que a Uhum. pergunta seria essa, escute. Uhum. E às vezes, num grau mais leve, só o fato de você dar os ouvidos, escutar e dizer, beleza, vou parar tudo, vou largar, vamos sair, vamos tomar um café, vamos passear num parque. Só uma coisinha pequena assim já pode ajudar, Sim, né? Então, o que eu achei legal também, conversando ali com você naquele dia, que a gente percebe assim, que sim, várias coisas que podem ajudar, né? E os olhos podem ajudar. Eles não vão resolver teu problema logo de raiz, né? claro. Podem te ajudar. Então, eu até separei aqui 4 para a gente falar, mas eu quero primeiro escutar você falar mais um pouquinho. Tá. E E quando a pessoa chega num ponto que, de repente, se suicidou. E, às vezes, a pessoa deixa sinais, deixa avisado. Nossa, não aguento mais. Um dia ainda vou acabar me jogando pela janela. Se diz, meu Deus. Não, ele está brincando. Ele está falando num tom de brincadeira. Imagine, ele nunca ia fazer é, isso. E, de repente, a pessoa faz. Como é que é, eu, como foi. familiar, Eu fico? acho que a gente pode falar da boca para fora, né? Quem de repente não pensou, puxa, que vontade de não viver mais. Eu acho que essa sensação talvez todo mundo já teve. Tô cansada, tô exaurida. Ok, eu posso verbalizar. A pessoa pode verbalizar isso na raiva, na angústia, na dor. Não sei exatamente isso. Eu até queria falar. O objetivo das pessoas muitas vezes não morrer, é não sentir mais a dor que está sentindo. Ela já não consegue ver nenhuma solução para nada. Né? Eu posso dar 1000 soluções e ela não fazer uma percepção de nada. Não, isso aqui não é possível, não, isso não é real, minha dor nunca vai passar. Então, é não querer sentir mais aquela dor e aquele sofrimento. Não é simplesmente querer acabar com a vida. Então, isso é uma coisa importante. Agora, quando a pessoa faz algo, na verdade, eu não tenho responsabilidade. Assim, o máximo que eu posso eu posso tentar ajudar, porque assim, a gente tem 2 situações, Úrsula. Nós temos famílias que apoiam, ajudam, e mesmo assim o suicídio acontece. E aí lembrar que eu não tenho responsabilidade sobre essa decisão. Nossa, isso é muito importante você falar, né? É, Porque de repente eu fiz tudo o que eu achei que estava certo. E e mesmo assim, e a a pessoa, tendência, eu acho que principalmente de mãe ou de mulher, né? sim, Mesmo do sexo masculino, né? Ele vai dizer assim: nossa, eu fui culpado, eu devia ter, eu não devia ter, sim. e fica carregando aquela culpa pro resto da vida. Então, assim, a família às vezes faz tudo e acontece. E aí, o que eu poderia ter feito? Talvez não tinha mais o que fazer. Você tentou, você
foi empático, você levou para tratamento, você levou para medicação, você conversou, você apoiou. Então, já vi casos assim também. E aí, não tem que se sentir culpado, você fez a sua parte. Só que daí, a partir daí, você não tem responsabilidade. Eu acho que é difícil falar sobre responsabilidade. Eu diria que muitas famílias fingem que não vê algumas situações. Agora, dizer que ela tem culpa daquilo é complicado, né? Com Complexo. certeza. O que eu tenho para dizer é: para de excluir os sintomas que acontecem dentro de casa e passem a conversar com seus entes. Porque muitas vezes você não conversa, você não escuta. Você não leva para um tratamento. E aí você vai se sentir mais culpado. Puxa, ele falou que não estava bem e agora ele se matou. É óbvio que você vai se sentir culpado. Você não escutou, você não prestou atenção, né? Olha só. Quer dizer, basicamente, de novo, tudo começa com uma conversa. E esse meu ente querido, eu percebi uns sintomas que não tão legais, várias pequenas sinais que esse meu querido, esse meu familiar deu, que as coisas não estão bem, e eu convenço ele para ir num psicólogo ou fazer um tratamento. Sim. Como é que você percebe? Você percebe que a pessoa quer ser ajudada? Você percebe que tem pessoas que não querem ser ajudadas? A gente tem as duas coisas. Tem pessoas que chegam lá e falam: olha, eu vim aqui, eu já recebi assim. Olha, eu vim aqui, tá? Eu quero me matar. Eu já estou me organizando para isso, para que minha família se estruture. E, tipo, o que você falar não vai fazer diferença. Então, até para mim, que como psicóloga, que estou acostumada a lidar com pessoas, é uma situação complexa. Porque, claro, essa pessoa não se suicidou, tá? Ela tá mesmo, mas ela poderia. Então, talvez faria a solução que eu disse, talvez não. Então, assim, eu queria dizer que tem coisas que a gente não tem o poder. Eu posso ajudar, eu posso orientar, eu posso mostrar, eu posso levar no psiquiatra, eu posso levar no psicólogo. Agora, claro que o apoio da família ajuda muito no processo. A família tá junto, a família participar. Isso ajuda. Quantos casos, provavelmente, já aconteceram de não acontecer o suicídio porque houve apoio dessa família? Porque a família evitou. Então, a família ela é fundamental. Eu trabalho com a terapia familiar sistêmica, que faz esse olhar ao indivíduo através também da família. Então, e aí eu percebo todas as famílias que ajudam no processo do tratamento dos meus pacientes, mesmo quando eles são individuais, o tratamento vai muito rápido. Muito mais rápido. Porque todos estão fazendo para um bem comum. Agora, quando ele não tem apoio nenhum, a probabilidade do suicídio é muito maior do que as pessoas que têm um apoio. Eu posso evitar, como eu posso não evitar. Isso é muito importante. Mas, assim, eu acho que escutar, cuidar, acolher e levar para um tratamento é obrigação nossa como familiar. Aí o que vai acontecer depois, ok. Né? Ok, claro que não ok, porque é uma situação extremamente angustiante, difícil. Com certeza, né? Com certeza. Mas eu tentei, eu fiz, eu acolhi. Essa culpa, essa família não vai levar. Ela não vai. O sentimento dos pais é algo extremamente complexo. Mas pelo menos eu estive ali. Então eu acho que eu quero mostrar que a família faz parte e ela é essencial. E é para recuperação principalmente. Só que nem sempre a gente consegue evitar, porque o número de suicídio é muito alto ainda. E principalmente na faixa entre os 19 aos 59 anos. Então, isso mesmo que eu ia te perguntar. Tem uma faixa, assim, que acaba sendo mais assustadora? O sexo feminino, ou sexo masculino? Eu andei até olhando, eu coloquei até um gráfico aí, mas a gente tem estudos aí até no máximo 2020. Que a gente eu tenho aí do Ministério da Saúde, se eu não me engano, de 2018 essa. Mas o índice, eu não sei se mudou muito, mas está ali entre 19 e 56 anos. Na adolescência, acontece na infância, num índice menor, mas existe, isso é extremamente importante lembrar, que crianças se suicidam constantemente. Sim, e aí as crianças são os que as pessoas menos acreditam, ela não vai fazer, mas existe, né?
A adolescência tem um número maior, tem um número grande, sim, de suicídio, porque eles têm uma impulsividade muito grande com o comportamento deles, além de uma depressão que normalmente ansiedade e depressão já vem junto na adolescência, vem aí de carona, tá? Mas aí um número maior ainda é entre os 19, ali pelo que está mostrando, até os 56. Aos 19 até os 25 anos é adolescente, tá? Então, só lembrar que existe um número grande entre 19 e 25 anos. Essa faixa etária é o jovem adulto, onde eu estou indo para a faculdade. Aham. Troca que não é fácil, tá? E depois, normalmente, ali depois dos 50 anos, existe uma depressão até pela idade. Então, Uau. claro, é só essas questões, mas existem, sim, algumas coisas peculiares de cada idade, além daquilo que cada um passa normalmente. Isso é importante a gente lembrar. Então, o suicídio não vem só por uma situação, ela vem por várias e ela pode vir por sentimentos antigos. Nossa, mas ele tá doente, mas tão pouco tempo, mas você não sabe o que essa pessoa guarda uma vida inteira. Você não sabe se ela sofreu um abuso, você não sabe o trauma que ela passou, E o você não que foi o gatilho que fez acordar uma coisinha lá do passado? Isso mesmo. Então, a terapia normalmente é o que traz essa fala, né? Porque de coisas que ficam guardadas. As pessoas não põem para fora. E aí isso vai guardando, uma hora vai estourar. Eu falo que muita gente é panelinha de pressão. Vai guardar, 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 uma hora vai estourar. E aí você fica, meu Deus, ele quer se matar. Então, ele quer se matar porque tem coisas guardadas aí, talvez não são recentes. A pessoa nunca falou. Ela nunca falou. Tem famílias, isso é importante, que é uma família aberta, que é uma família que fala, que é uma família que orienta, mas nem sempre todos os filhos são assim. Assim, não é tudo culpa dessa família ou das pessoas, tá? Tem coisa da nossa personalidade, do nosso formato. Mas as mudanças de comportamento acontecem. E as mães, principalmente, conseguem perceber essas mudanças. Elas falam, ele mudou de comportamento. Ele não era assim. Então, essas pequenas mudanças são significativas, de repente, para socorrer alguém. Com certeza, com certeza. Então, eu anotei aqui alguns óleos, né? Eu não vou falar de muitos, né? Senão a gente fica muito tempo aqui. Mas, a princípio, todos os óleos cítricos, eles elevam o humor. Então, se é só questão da pessoa sentir aquela tristeza, aquela angústia que parece que não consegue sair daquele redemoinho chato, né? Então, eu separei aqui o de laranja e o de bergamota. Uma coisa que é muito legal, o difusor, eu até estou com o meu difusor ligado aqui, ele é um auxiliar básico, ele tem que funcionar, ele tem que estar me auxiliando tanto de dia quanto de noite. Que eu posso ver de negativo, né, com essas pessoas que me chama atenção? Por exemplo, que o bergamota e o tangerina vão ajudar. Eu percebo a pessoa está em desespero, baixa autoestima, julgamento, sobrecarga, sempre se sentindo naquela obrigação, né? E uma aflição. Aí esses dois óleos, eles podem trazer uma autoconfiança, uma aceitação, um otimismo, aquele sentimento de ser amado, né? Uma tranquilidade, uma espontaneidade. Então, isso ajuda bastante. Então, tem várias maneiras de usar esses óleos. Uma é o difusor, tem colar difusor. Eu posso usar no meu hidratante, tá? Certo. Então, cítricos a gente evita de ir para o sol, mas tem um jeito muito simples, né? Eu simplesmente pingo aqui na palma da minha mão, esfrego e cheiro 3, 4 vezes e passo na nuca. Então, só esse movimento já vai me ajudar bastante. Você está falando uma coisa importante que eu queria até falar assim. Tem pessoas, Úrsula, que não aceitam tratamento com medicação, tá? Então, eu falo que é uma coisa muito importante aí. Existem muitos recursos, né? O seu é um recurso. Tá? E pode auxiliar, com certeza. Até eu conversei com a Úrsula, é importante falar, nos casos graves, ela até fala da questão da medicação e no auxílio dos olhos, né, Úrsula? Isso. E não quer dizer que os olhos vai descartar a medicação, porque às vezes o teu caso vai sim precisar de uma medicação
além de um tratamento, de um apoio com psicólogo. E você pode usar tudo junto, né? Então, um não descarta o outro, né? Isso é importante falar. Nos casos mais leves, eu sempre falo, se não quer tomar medicação, para buscar um recurso que se sinta bem, né? Que a pessoa confie, né? Então, assim, eu acho legal isso, porque, assim, não é todo mundo que aceita, que gosta. Tem pessoas que têm religiões que não aceitam algumas coisas, então eu sempre respeito. Aí eu sempre coloco algumas coisas, exercício, alimentação, e buscar sempre um recurso. Isso. E eu acho que os olhos é um recurso legal aí para quem se sente bem e gosta, né? Uhum. Então, uma vez eu conversei com uma moça, há uns anos atrás, e ela já estava na Doterra um tempo, e o interessante foi que eu perguntei assim, o que te trouxe? Porque cada um tem uma história, por que veio para a Doterra, né? O meu é um caso de uma doença física, e eu comecei a me tratar, minha turma aí toda já conhece minha história, e a minha resposta foi muito rápida, né? Mas eu, que nem você falou, eu não larguei o tratamento tradicional, eu juntei os dois. O tratamento que a minha médica deu, mais os olhos. Até que um dia eu pude ficar livre dos remédios. Mas essa moça que eu conheci no Rio de Janeiro, ela disse assim, foi esse óleo aqui, que chama Passion, né? Que seria paixão, traduzindo do inglês para o português. Sei. Eu falei assim, nossa, mas esse óleo, eu sempre imaginei que esse óleo tem a ver com paixão de casal. E ela disse, não, não é só isso, é a paixão pela vida. Você, de novo, vê o colorido das coisas. E eu estava numa situação tão triste, tão chateada. Parece que tudo ao meu redor estava cinza. E quando me deram esse óleo, e o legal desse óleo é que ele vem já no rolon, tá? Vocês podem ver aqui. O cheirinho dele é maravilhoso. Então, você já passa aqui. Nuca, pulsos, coração, tá? E dá a sensação que você está super perfumada. Mas, na verdade, olha só o que esse óleo do Passion vai trazer. Então, pessoas que estão sentindo aquela controle excessivo, aquela autonegação, sentimento, de novo, de obrigação, aquela seriedade excessiva, né? Monotonia, falta de alegria e falta de paixão. Parece que nada mais teve graça mesmo. Aí, usando os óleos, e você pode usar 2 vezes, 3 vezes, quanto se precisar por dia, ele vai te dar, de novo, coragem de arriscar. Ele pode te dar vitalidade, inspiração, aquela sensação, eu estou viva, posso brincar de novo, né? E a criatividade e espontaneidade, e começa de novo a ver o colorido da vida. Então, isso eu achei muito legal, muito legal. Tem até um kit completo, né? Que fala só das emoções. E eu usei todos. Em situações diferentes, eu precisei usar. E cada vez que eu estava me sentindo angustiada, e pegava um deles, passava, né? Coração, pulso, nuca. E às vezes o pessoal diz, ai, hoje você está super perfumada, que óleo você está usando. Então a gente diz assim, como se eu tivesse só me perfumado. Mas na verdade, hoje eu estou precisando mesmo desse óleo para ver se me levanta, porque eu estou chateada. Eu já vi muitas mães utilizando nas crianças. Isso. Né? E criança você até pode usar na sola do pé ou ao longo da coluna. No caso de criança, a gente até vai fazer mais diluído. Então, a gente, por exemplo, se você pega um desses aqui que eu uso para adulto, eu ia separar isso aqui em 2 vidros, 2 frascos, colocar um óleo carreador e fazer diluído para criança. Daí sim, aí você pode, a partir de 5 anos, 7 anos que você percebe alguma coisa esquisita, passa na sola do pé, passa ao longo da coluna e isso vai ajudar bastante. Você vê assim, o efeito é muito rápido, é incrível. Que legal, Úrsula, que legal. Que legal, é um recurso aí. É um recurso legal mesmo. Eu tenho visto muitas pessoas utilizando. É isso que eu falo. Eu acho que é um recurso para muitas pessoas que não querem tomar medicação, né? Que não se sentem bem ou que não podem, né? Ou usa junto com
a medicação, não evite a medicação, mas use, né? É, Eu isso que eu hoje, por exemplo, encontrei uma pessoa que diz assim, eu não vou no médico, eu me nego de ir no médico, eu sei que tem uma coisa errada comigo, mas eu não vou, eu não confio em médico, eu já sei que ele vai pedir um monte de exame, eu não vou, o dia que eu falo. morrer, eu vou morrer. Nunca vai no médico. Ai, e aí é difícil, né? Você diz assim, ok, eu posso até te dar uns olhos, podem até te auxiliar, mas se a coisa é grave, um profissional pode te ajudar muito mais do que eu, né? Sim, E sim, isso é. um óleo também, sabe, Fernanda, que eu queria comentar, que eu achei bem interessante, e é um assunto aí que, de repente, eu até queria que você desenvolvesse também, Ah, é esse óleo, ele chama Forgive, que seria perdão, ah, né? Aí eu penso assim, nossa, por que que um óleo, perdão, o que que isso tem muito a ver, né? O que, o que que a pessoa sente de negativo que vai precisar desse óleo? Então, se de repente você aí que está escutando ouve essas palavras e está batendo o teu sininho, presta atenção, tá? Incapacidade de perdoar. Ah, não. Eu não perdoo o fulano. De jeito nenhum. Não perdoa, não perdoa. Então, você não consegue perdoar. Você lida muito com julgamento. Você julga e, às vezes, você não vê o outro lado da moeda. É muito mais fácil julgar, né? Você tem aquele ressentimento, aquele cinismo, aquela amargura, aquela raiva. E aquilo acaba que cegando você. Você não vê mais nada, sim, né? Então, esse óleo pode sim te ajudar na capacidade de perdoar, trazer mais leveza, liberdade, um entendimento, uma tolerância e uma empatia. E é é. interessante como esses óleos agem mesmo no meu emocional. Por Uhum, quê? Porque são ervas, raízes, cascas de plantas, né? E são quimicamente estudados. Cada um tem uma química, assim uhum. como o remédio. Tem químicos diferentes ali. Então, as plantas também têm químicas. Então, depende o que junta com o que, vai sim dar esse efeito. E tudo que eu cheiro ou que eu passo topicamente, em 20 minutos já entrou na minha corrente sanguínea, Uhum. né? Então, isso é muito incrível também. Agora, com essa história de perdão, o que que você falaria disso? Eu queria falar uma coisa que você está falando igual, né, dos olhos, aí, que ele é um recurso para ajudar em algumas situações, e aí realmente é isso que a terapia ela vem fazer com que as pessoas possam falar e colocar os seus sentimentos daquilo que não conseguem se expressar com as outras pessoas, né? A psicologia ela vem para te mostrar situações da sua vida que você não Uhum. consegue lidar, entender o porquê que você não pode, consegue perdoar. Assim, não tem como a gente dizer por que muitas pessoas não conseguem perdoar, porque isso é muito subjetivo, É, né? Cada um vai ter realmente um sentimento específico sobre isso, uma história, um problema, tá? Algumas pessoas têm mais dificuldade, pessoas que foram feridas por alguém, pessoas que foram abandonadas, enfim, nós temos várias situações. Então, por isso que muitas vezes esse perdão se torna difícil. A terapia, ela vem e ajuda muito dentro desse processo, né? uhum. A desenvolver toda essa questão. E aí, eu posso dizer um pouco para você o que essa falta de perdão pode causar, né? Porque ela pode vir por N situações. Agora, o que pode causar essa falta de perdão, ela pode causar. Eu falo que ela não faz mal para quem não é perdoado, ela faz mal para quem não perdoa. Exatamente. De angústia, aquele sentimento de raiva, fica dentro de você E vai te envenenando. e vai te envenenando. Até falo que perdoar, eu não preciso dizer, chegar lá e falar: oi, fulano, tudo bem? Te perdoei. Não, eu preciso dizer isso muitas vezes é para mim. Eu perdoo o fulano, porque eu não quero carregar isso dentro de É mim, verdade. né? Então, até Uhum. que eu queria dizer uma coisa, um dos objetivos meu e da Úrsula é dizer assim: olha, nada se está se excluindo, né? Vem aí o óleo que ele ajuda e pode ajudar nesse processo Exato. terapêutico, né? A pessoa tá dentro da terapia, falando, aprendendo a falar, aprendendo a se posicionar, aprendendo a lidar com sentimentos. E aí, como a Úrsula sempre fala, isso pode muitas vezes
pode auxiliar nesse processo, né? Exato. Uhum. Então, Mas... esse aprender a falar é um processo e a pessoa vai entender, né, a importância de perdoar o outro e tirar aquilo de dentro de si, esses sentimentos que são ruins para ela, porque às vezes o outro não está nem lembrando, o outro não está nem imaginando, né? Mas sei o que eu estou sentindo, o que eu estou guardando. Então, esses sentimentos ruins vão fazer mal de alguma forma, emocionalmente, fisicamente, porque tudo que faz mal emocional também faz mal fisicamente. Vai para o físico, com certeza. Legal, legal, Fernanda. Muito obrigada. E eu quero até deixar aqui liberado, né, para as pessoas que querem um auxílio psicológico, que entrem mesmo em contato com você, Fernanda, né? Obrigada. Ali pelo Instagram, online, você pode auxiliar como, né, que caminho você sugere para essa pessoa. Certo. Se você quer um auxílio na área do uso dos olhos, minha situação é X, Y e Z, eu posso sim te orientar, te auxiliar para essas questões, tanto físicas quanto emocionais. E como eu sempre falo, cura a gente não pode prometer, né? Nem um médico não pode prometer uma cura, né? Depende muito do próprio paciente, todo o processo de cura, né? Não é uma coisa que vai curar essa pessoa, é um processo, soma. Né? Uma soma e um processo. E a pessoa tem que querer, né? Tem que querer. E isso é muito básico, né? E eu até ia fechar aqui a nossa conversa, Fernanda, com você que às vezes lê a Bíblia ou já ouviu falar, né? Não tem vezes ali onde Jesus perguntou para o cego, para o coxo, ou mesmo os discípulos, antes de curar pessoas, você quer ser curado? E a gente pensa assim, nossa, mas que pergunta estúpida. Óbvio que o cego está ali na frente de Jesus e quer ser curado. E às vezes isso não é tão óbvio. Eu já vi, e a Fernanda com certeza já viu pessoas que não fazem questão de serem curados. Porque se eu for curada, né, que nem o cego, o aleijado, pergunta para o aleijado, mas você está aí sentado pedindo esmola, você quer ser curado? Você diz, claro que ele quer. Não, não é claro, porque o dia que ele for curado, ele vai ter que levantar, vai ter que trabalhar, vai ter que levar uma vida normal. E talvez isso é muito desconfortável, né? É melhor eu ficar no meu cantinho, porque eu tenho um ambiente, uma bolha, onde todo mundo me protege, todo mundo me paparica, me traz tudo na mão e na boca, eu não preciso fazer nada. Então, às vezes, curado é muito ruim, porque eu vou ter que levar uma vida normal. Né? Então, a pessoa tem que querer mesmo sair dessa situação e tem muitos recursos aí à disposição. É verdade, você está falando isso. Nossa, quantas pessoas estão em terapia e não querem realmente aquilo, né? Mas precisam estar ali para dizer que está sendo tratada. Porque alguém mandou. Infelizmente. Mas que bom vocês aí que estão ouvindo essa conversa. Talvez vocês vão conseguir prestar atenção nesses sinais aí que a Fernanda falou, né? Presta atenção nesses pequenos sinais de alerta que começam a aparecer. E a gente deseja que possa estar, que todos nós, né, podemos estar no caminho de ajudar alguém a se tratar, a procurar ajuda, quer seja numa área ou outra, e de preferência um conjunto de, né, uma dinâmica e um conjunto de ajudas aí. Sim. Tá bom? Úrsula, obrigada então pelo seu convite, né? Foi muito bom conhecer você, conhecer o seu trabalho. Obrigada. Eu que agradeço. Imagina, estou à disposição, viu? Tá, joia. Beleza, Fernanda. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.